se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. E se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor. É verdade, isso é verdade. Eu não sou um defensor da teologia da prosperidade, mas isso é verdade quando você fala em termos espirituais. O problema é que mudar isso para para esfera material. Se eu honrar a Deus, eles falam, eu vou ter uma casa, um carro. Isso tudo também é verdade, você também vai ter isso. Mas é maior que isso. O negócio é maior que isso, é que a pessoa vai ter, na verdade, a paz que excede todo entendimento. Essa questão. A Bíblia não... O Novo Testamento, que fala para nossa geração, para nós, você que está me ouvindo, ele não fala de ter coisas aqui, embora possamos ter. Mas os maiores representantes, os primeiros, né, os 12 ali, os 12 apóstolos, eles não tiveram nada. Eles foram inclusive mortos, né? Então, se alguém te chamar para o evangelho, te prometendo bens materiais, paz e tudo mais, na verdade eu vou dizer para você até sair fora, porque ainda mais nesse tempo que eu creio que nós estamos, que é o tempo mais para o final dos tempos, na verdade as coisas vão piorar, não tem nada que vai melhorar. Vai melhorar a paz, porque nós vamos entender que nós estamos numa guerra espiritual. Se a gente estiver do lado certo, a gente vai ter paz, vai se sentir, vencemos mais uma batalha, mais alguém cedeu para Jesus, largou o inferno e veio para Jesus e tal. Mas não é verdade que a gente vai ter coisas aqui. O assunto não é esse exatamente, mas faz parte, porque hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre salvação. Nós falamos então semana passada e tempo atrás aí que era bom a gente congregar, né, ter um lugar para congregar. A congregação, em última instância, é para salvos, né? É para aquele que vai para o céu. Ele já se encontra aqui com os irmãos e ali buscam o Criador, né? Louvam o Criador ali juntos, né? Aprendem um com os outros, são ensinados, ensinam, e é assim que funciona essa questão da reunião dos irmãos, né? Claro que as pessoas que não são salvas também devem ir para poder ver se querem, né, se juntar a esse povo aí, o povo cristão. Mas não necessariamente é uma reunião ou nem sempre é uma reunião para todos, né? A reunião de doutrinação, por exemplo, seria para quem quer ser doutrinado. Reunião para quem não conhece a Jesus ou não quer saber dele, seria mais de evangelismo, e você vai perguntar para fazer ali uma pregação de evangelismo para ver se a pessoa quer aceitar Jesus. Isso, essa pregação ela não cabe tanto assim na pregação, no encontro de irmãos, porque na verdade eles já aceitaram Jesus e agora eles precisam só manter ali, fortalecer sua fé e buscar em Deus ali a direção, e sim ir pregar o evangelho. A ideia é essa, né? Na verdade, o grande trabalho dos cristãos aqui na Terra é pregar o evangelho. Se você pegar o Novo Testamento, você vai dificilmente você vai achar ali um outro foco. Jesus mesmo, ele nem é muito usado, né, nas pregações, porque Jesus era muito simples. Jesus falava assim, olha, rapaz, não preocupa com amanhã não.
amanhã tem o seu próprio mal. Olha ali as flores, os lírios do campo, os passarinhos, Deus os veste. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, nunca foi tão bem vestido quanto aos lírios do campo e tal. Então ele meio que incentivava a pessoa, se a gente não levar para o espiritual, ele incentivava a pessoa a ficar à toa, a esperar Deus cair, de jogar do céu. Mas não é assim, você tem que entender espiritualmente isso, porque ele dizia ali que era para nós construir, aí sim ele também disse isso, para construir aonde a traça e a ferrugem não corroem, a traça não come, né? O bichinho traça, né? Então o que ele quis dizer com isso? Eu vou fazer igrejas, construir igrejas? Não exatamente. Embora seja bom ter templos, né? Eu não sou contra ter locais de encontro, né? Locais, não sei se eu devo ser contra, o dinheiro não é meu, mas fazer grandes prédios, grandes coisas bonitas, né? Isso tudo me parece que não cabe no nosso tempo. Deus tinha assim um templo, ele foi destruído, um único templo grande na terra, em Jerusalém, foi 2 vezes destruído, e a profecia diz que ele vai ser reconstruído agora no fim dos tempos. Mas era um local que Deus escolheu para se representar na terra, um só. Então eu não vejo na Bíblia, isso não é assim, que agora Deus quer replicar vários pontos de onde Deus vai 11 horas. Onde Deus vai replicar a presença dele assim, oficialmente, digamos. É claro que ele está em todos os templos, em todos os lugares onde há cristãos, porque os cristãos estão lá, não porque o templo está lá. Se a igreja sair, igreja somos eu e você, vai sair o Espírito Santo também. Aquela casa vai ser uma casa apenas em ruínas, que vai virar ruínas. Então, saiba que você, após aceitar Jesus, é o templo do Espírito Santo e é lá que ele mora. E aí eu estou lendo um artigo aqui assim, vou tentar ver se me organizo aqui por ele, vou tentar passar aqui alguns pontos, que fala assim: como saber se sou salvo? Tem fundo musical? Tem, né? Vamos deixar baixinho aqui. Como saber se sou salvo? Essa é uma preocupação que, na verdade, todo mundo deveria ter. Eu já conversei com pessoas, e talvez a maioria das pessoas não se preocupam com isso. Aí há uma expressão, principalmente no meio do povo que eu convivo, do povo qual que eu faço parte. Eu sou povo brasileiro, mas tem ainda uma etnia que a gente é descendente, a gente fala uma outra língua ainda, a língua pomerana. E o pomerano, ele tem por costume, talvez o luterano, né, onde eu também cresci, em ele nunca dizer que ele é salvo. Isso é muito difícil ouvir alguém afirmar ou afirmar mesmo. Talvez ele ache isso um orgulho, né? Aí ele diz: Deus é que sabe. Você é salvo? Deus que sabe, Deus que sabe. Mas até quando isso é coerente, vamos dizer, seguir essa linha? Porque Deus sabe sempre. Ele já sabe que você vai ser salvo ou não. Nem por isso eu creio, e nós já falamos sobre isso no estudo 8, eu acho, que Deus te destinou para ser salvo, ou melhor, que Deus te separou para ser perdido. Mas a fala é essa, porque ele te destinou para ser salvo, ele te colocou aqui para ser salvo. O estudo é um pouco mais profundo, mas tem mais teorias, mas a grosso modo nós estamos aqui para escolher. Estamos aqui para escolher se a gente quer ser salvo, né? Então, depende, todo mundo vai ter que escolher. Aqueles, eu creio, né, que nunca ouviram do Evangelho vão ser julgados. A Bíblia fala isso pela lei dos seus corações, né? A lei de Deus, ela naturalmente ela permeia o mundo todo, né? Você sabe quando você está certo, errado, e você vai ser julgado, ou melhor, aqueles vão ser julgados porque não ouviram a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho, vão ser julgados pelas suas ações. Mas você que está me ouvindo, não, você já está ouvindo agora, e talvez tenha ouvido mais vezes já eu falar, e tantos outros, talvez até nasceu aí numa igreja cristã e já ouviu falar, não tem desculpa, vai ter que escolher. Você pode não escolher, e aí seria, então, eu não quero saber, Deus vai te respeitar, e você não seria salvo. Assim é o entendimento simples. Mas a Bíblia fala que é para a gente se examinar, a gente tem que provar nós mesmos, saber, é Deus que sabe. Não é Deus que sabe. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 13:5, o apóstolo Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós?
se não é que já estáis reprovados. Então, ele mandava a pessoa olhar para dentro de si, analisar, ver se a pessoa estava se sentindo, e não convencida, mas sabendo, em paz com o Espírito Santo, se ela estava salva. O Espírito Santo nos guia. Como é que eu vou saber se você é salvo? O Espírito Santo nos fala isso. A partir do momento que eu creio, que eu tenho fé, ele vai entrar em mim. Todo salvo possui fé. Eu estou passando aqui também um artigo que eu estou lendo aqui. Todo salvo possui fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, Deus é tão bom que Ele teve que dar isso para nós. Então Ele dá. Só que aí tem a questão de você querer ou não aceitar. Você pode dizer não ao Espírito Santo. Você pode dizer não, eu não quero saber. O Espírito Santo é aquele que veio, que habita em nós e que te mostra quando você está errado. Você vai... Vamos pegar uma coisa bem chula. Você tem uma namorada, mas que está de olho na namorada do outro. Vou pegar aquela namorada ali do outro. Não está vendo? Bobão, a menina é bonita, está me dando bola. Algo te diz, você não devia fazer isso. Está errado. Aquilo é o Espírito Santo. Se você não sente que está errado, você não tem o Espírito Santo. O artigo vai dizer isso mais lá no final. Então você já não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. Ou pelo menos não tem nem condições de chegar. Então implore a Deus aí para dizer, ô Senhor, o que esse Arnaud doido está falando lá, que eu não... Só porque eu quero pegar a menina do outro lá e eu estou perdido? Sim, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que todo idólatra, depois acho que no final vai falar, mas fala vários. Fala fornicador é sexo antes do casamento. Todo idólatra, todo quem maldizente, bêbado, glutão, até glutão, comer demais o que não precisa, ele não possui o reino dos céus. Tem... em Gálatas 5:20 fala isso aí. Deixa eu até ler a lista aqui, deixa eu abrir para vocês aqui. Mas tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, Assim, a gente acha que Deus botou nós aqui, agora Ele é responsável por fazer tudo. Não é exatamente isso. A Bíblia fala que nós temos que escolher. E nós temos as regras fácil. Ora, as obras da carne, que não é do Espírito, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como já antes vos adverti, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aí é a Bíblia falando, não tem nada a ver comigo. Aí depois ele fala assim, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Lembra da menina lá que você queria pegar? Ou melhor, se alguém quisesse pegar, crucificar a sua carne. Os desejos da carne já não vão mais comandar com as suas paixões e seus desejos. Olha só, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, Espírito Santo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Rapaz, a Bíblia tem tudo, cara. Então, para você saber se você é salvo, a primeira coisa é saber se você tem o Espírito Santo. Então, se você recebe a fé, você passa a crer em Deus. Opa, eu creio em Deus, Deus existe, Deus é bom, Deus vai me salvar, isso aqui é só um tempo e tal. E aí todo o salvo, ele possui o Espírito Santo. É nos dado, Essa é a segunda característica do salvo, segundo o artigo aqui, Você precisa saber, a segunda característica para saber se você é um salvo é saber se você tem o Espírito Santo. Após você verdadeiramente crer no Evangelho, você recebe o Espírito Santo, como ensina Paulo. Tem o versículo de Efésios 1:13-14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqueles que pertencem a Deus, você pertence a Deus a partir do momento que você tem o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus. É simples assim. E depois você, tendo o Espírito Santo, você não tem mais como ir lá querer pegar essa menina lá. Não tem como, você não vai conseguir. Porque você reconhece que é errado. Todo salvo reconhece seus pecados. Lá em João, vamos ler aqui. Todavia,
Evangelho de João 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá sobre vós, ou não virá a vós, mas quando eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando isso aí, que o Espírito Santo ia vir para justamente nos convencer do erro. Quando você quer pegar a menininha lá, o Espírito Santo vai dizer: opa, não pode, isso é errado, isso não vai, não. E assim você vai entender que o Espírito Santo está falando com você, né? Depois, cuidado com o que você acredita. Se você disser que não é digno de condenação, como se nunca tivesse pecado, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Paulo ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é verdade. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que nós precisamos reconhecer nossos pecados para ser salvo. Então ninguém está livre. Eu não pedi para nascer. Eu também não. Mas tem um mistério grande aí que você tem que escolher. Então, se você não tivesse morrido antes de ter o entendimento de gente adulta, talvez, ou creio que lá você seria salvo automático. Agora, fora isso, você tem que escolher. Agora que você já ouviu o Evangelho, você vai ter que escolher, né? E não pense que a vida de Deus é ruim. Eu sempre já digo isso: servir a Deus é muito bom, porque nós podemos fazer tudo, nós só não fazemos aquilo que desagrada a nosso Deus. Nós não temos mais medo da morte, não temos mais medo do inferno, nada, isso não pode ter medo. Eu não obedeço a Deus por medo, eu obedeço a Deus por temor. Temor é respeito, não é medo. Então nós não obedecemos a Deus por medo. Então isso é maravilhoso, poder servir a Deus dessa forma. E isso que eu quero que vocês entendam com esse pequeno bate-papo que a gente tem aqui, para que você passe a temer a Deus. Todo salvo teme a Deus. Eu farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Lá no Velho Testamento, Deus já dizia que ele ia fazer com os verdadeiros crentes, né? Com os verdadeiros cristãos. Talvez a palavra crente até te ofenda também, né? Escandaliza, né? Crente, aquele cara que fica lá com roupa fechada, cabelo comprido, as mulheres, o homem sem barba. Agora não tem barba, então ele é crente? Como é que pode? Sim, não é crente, é salvo em Jesus Cristo, não por convencimento, mas porque o Espírito Santo me mostra isso. E a gente vive tranquilo, a gente vive sabendo que Deus nos preparou isso. Deus tem esse tempo para nós aqui, inclusive da melhor forma que você puder. A melhor forma de você aproveitar esse tempo seu aqui é servindo a Deus, fazer algo que presta, digamos assim, né? Com o tempo Deus vai te mostrando tudo aquilo que presta e não na sua vida, aquilo que é bom você perder tempo não. É melhor você ler a palavra de Deus, estudar ela, ver um vídeo sobre Deus, do que fazer tantas outras coisas, né? Tem coisas, nem filmes você não quer ver todos mais, você quer ver coisas que agradam a Deus. Você já não quer mais desagradar a Deus. Esse é o X. Você não quer desagradar a Deus. Você não faz isso por medo. Você não deixa de fazer as coisas por medo. Você faz porque você quer agradar a Deus, porque você possui santidade agora. Lá o nosso artigo que estou lendo aqui: todo salvo possui o desejo por santidade. Isso é verdade. Você agora não se alegra mais nas coisas erradas. A gente faz coisa errada, é verdade, a gente cai. É por isso que nós temos o advogado, né? A Bíblia fala, João fala sobre isso nas epístolas, que nós temos junto de Deus um advogado, que é Jesus Cristo, o Filho, que nos defende. Talvez esteja lá chegando toda hora o acusador lá, dizendo: olha lá o Arnaud lá, olha lá. Opa, Jesus, calma lá, que esse aí, ele aceitou o sacrifício que eu fiz por ele na cruz, e agora ele está lá, é verdade, ele caiu ontem, ele teve um problema, hoje ele está desanimado, antes de ontem ele estava com raiva, amanhã ele vai estar, já sabe o futuro, né? Amanhã ele vai estar querendo matar o outro lá, mas nós vamos, ele vai voltar, ele está selado pelo Espírito Santo, ele tem apenas altos e baixos, é normal isso aí. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, versículos 2 e 3. Esse é o apóstolo João falando lá nas epístolas dele. Então nós temos isso, né? Nós temos essa vontade de querer ficar com Deus. Nós não temos
a disposição, hoje eu vou lá, como eu falei, vou pegar aquela menininha. Não, isso não é normal. Pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que quem vai também uma vez cair em pecado, e o pecado não podemos medir ele por tamanhos. Eu roubei uma pequena coisa, um copo d'água eu tomei, eu roubei lá, e eu roubei um copo de ouro. De ouro é um crime maior. Todo pecado precisa de arrependimento. Mas é claro que o pecado traz consequências. Eu creio que se você roubar uma garrafa d'água, um copo d'água, ninguém vai mandar te prender, mas um copo de ouro, sim. Boa comparação, né? Então você vai ficar preso, a consequência vai vir. Assim como vai ser difícil você passar as consequências de pegar a menina do outro. Primeiro que ele pode te matar, ele vai estar justo em te matar. Não justo perante Deus, mas pela justiça ainda vão amenizar para ele. Você vai perder a amizade, se for seu amigo. Você vai perder possivelmente a sua namorada ou a sua esposa. E se for para ficar com a outra então mesmo, depois você vai ter um inferno de vida, porque isso não é vida. Analisa algumas pessoas, não tem nada com a vida de ninguém, cada um faz o que quer, troca de mulher. Quantas vezes você quer? 2, 3, pega 10, quanto mais errado, melhor, que aí, se tiver errado, pelo menos sabe que está errado. O problema é o cara viver errado e pensar que está certo e aí disfarçando, né? Então, se está errado, vai lá, faz mais. A Bíblia até fala, quem estiver pecando, continue pecando, né? Quem estiver santo, continue se santificando. A Bíblia fala isso. Então, é para fazer, é melhor, eu sou dessa opinião, se o cara está no pecado, é melhor se afundar mesmo em relação à salvação. Não em estragar a minha vida com bagunça em volta da minha casa, não nesse sentido, mas em relação à salvação. Se o cara vai na igreja e aí tem uma outra mulher, digamos assim, ou faz tudo errado, é melhor não ir na igreja. O que adianta? Só para se iludir, para dizer que está lá membro de uma igreja, só para dizer que agora eu sou membro de uma igreja? Não, aí nesse caso é melhor que ele abandone a igreja e fique na vida errada. E se um dia ele quiser voltar, ele vai largar o errado e vai para o certo. Entendeu? Não tem nada com a vida de quem faz errado, só não concorda em o cara fingir. E a Bíblia não concorda com isso, a Bíblia a pessoa fingir que está certa estando errada. Então, as consequências do pecado são diferentes. O pecado é igual, todo pecado necessita de arrependimento. Mesmo aquele que você pensa, eu não tenho pecado, por que tem que me arrepender? Arrependa-se porque você tem pecado original. Diga, Senhor, o que eu fiz errado, aqui ou fora de consciência, me perdoe, eu quero viver com o Senhor, quero aceitar Jesus. Isso é justo, é a justiça de Deus. Todo salvo é uma nova criatura. Para você ser uma nova criatura, você tem que passar por essa fase de querer mudança, querer o novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. É assim que é. E de um dia para o outro, então agora eu vou ser totalmente, verdadeiramente tudo novo. Não é assim. A gente fica muito tempo, né, talvez errando em algumas coisas ainda, sabendo que está errado, levanta e cai, vai fugindo daquilo. Tem coisas que é difícil acertar, ainda mais, como eu falei, se você tiver entrado dentro de algum erro desse que Deus é contra, por exemplo, de trocar de mulher, vamos dizer assim. As consequências são terríveis, eu nem sei o que aconselhar. Vai que você largou uma mulher e agora está com outra, já tem filhos, vai fazer o quê? Voltar para a primeira? Não, exatamente. A Bíblia fala para o cristão, e aí já está falando lá para os irmãos, que se alguém, aí a regra é dura, se alguém trair, ele não pode arrumar outra pessoa. Isso para o cristão. Eu não concordo com isso, então vai lá, faz. Mas a Bíblia fala para não se separar, e se separar não casar de novo. Aquele que é traído, aquele até está livre. Agora aquele que traiu nem livre está. Ou volta para a esposa, marido, ou fique sozinho. Isso é um estudo um pouco mais aprofundado. Mas é dura, a Bíblia fala isso. Então lá, aqui as igrejas, todo mundo casa todo mundo de novo. Eu não tenho nada com isso, faz o que quiser. Até porque vai ter que se analisar ali o arrependimento, o que a pessoa sabia, se tinha aceitado Jesus ou não, mas não é esse o mérito agora. Mas para o cristão a regra é dura, porque é boa para ele se defender. Estou falando um pouco mais suave hoje, porque eu estou rouco, então minha voz não posso espantar tanto, jogar tanto para fora, mas acho que dá para ouvir bem, né? Mas então, a regra é dura, mas por quê? Porque Deus quer nos proteger, o pecado nos afasta dele. Ele é o Criador, ele é o Deus de fogo, ele é o Deus que vai quebrar isso tudo, digamos assim, talvez em breve. Eu penso que é em breve. Penso que nós vamos passar por tempos muito difíceis, então é melhor nesse tempo difícil
estar com Jesus, estar com Deus, estar em paz com Ele, saber que essa nova criatura, né, seja essa nova criatura. E como é que eu vou saber que eu sou uma nova criatura? Bom, tudo que você muda, você tem que seguir aquele outro caminho. Então, agora eu sou o pedreiro, então vou fazer um trabalho de pedreiro. Agora eu sou tal coisa, vou fazer tal coisa. Então, o salvo dá frutos, e bons frutos, né? O salvo dá bons frutos. Então, todo salvo dá bons frutos. Lá em Mateus 7,17 fala: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Jesus falando, entendeu? Então, se você é cristão, nova criatura, dê frutos dignos de um cristão. Como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo, pelo qual você foi selado, vai te ensinar uma nova vida. Você não vai mais fazer tantas outras coisas que eu já li aí e vai buscar melhorar as que estão erradas. As erradas você não vai querer continuar, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 7, 8. Então, mostre que você se arrependeu. Produza frutos dignos de arrependimento. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar aqueles frutos de Gálatas 5, 22, ali 23. Benignidade, longanimidade, eu estou lendo aqui, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, amor. Isso são os frutos do Espírito Santo. Não faça os do versículo anterior, que é aqueles que te afastam da vida, né? Até Tiago fala, Tiago 2,14 fala: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A Tiago questiona que isso é uma grande briga até, né? Parece que Lutero nem queria botar o livro de Tiago na Bíblia, queria meio que tirar ele, porque ele defendia, né? Somente pela fé, né? Só que tem que tomar cuidado esse somente pela fé. Quando você tem a fé em Cristo e aceita Jesus, você quer fazer as coisas boas. Você quer fazer as tais obras, né? O que quer fazer obra? Ir pregar o Evangelho, ajudar os outros, usar o seu dinheiro para o bem, emprestar dinheiro para os outros sem juros. Você quer fazer coisas boas. Não que isso vá te salvar, mas isso é o fruto produzido por aquele que já está salvo. Então, para aqueles que acham que não podem saber se são salvos, a Bíblia dá a entender que sim, a gente deve se preocupar com isso e sim querer saber isso sim, né? Quando Pedro pregou, né, lá, eu já falei isso no outro estudo, um monte de gente ficou então preocupado, mas o que nós vamos fazer agora? Aí está escrito lá, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, após se arrepender, e aí tem o ritual do batismo que deveria sim todo mundo passar por ele, recebe o dom do Espírito e vai ser salvo. E aí a questão do batismo eu já expliquei semana passada, que eu não vou entrar nela antes, caso eu entrar nela eu vou deixar outras pessoas explicar isso, né? Tem igrejas que batizam criança e outros que batizam adultos, né? Aqui Pedro dá a entender ali que ele estava falando para pessoas adultas e que então que eles se arrependessem e fossem batizados e receberiam o dom do Espírito Santo. Então, se você é batizado e se sente em paz com isso, aceite esse batismo e se arrependa e entenda que Deus vai te salvar do mesmo jeito. E se você não foi batizado, eu sugiro que você busque sim o batismo e aí busque alguém que possa te ajudar, talvez alguma igreja que possa te batizar, né, para você sentir essa completude. A palavra existe? Completar, né? Ficar completa essa questão aí perante o Criador. Então, para concluir, aceite Jesus, receba o Espírito Santo e você vai passar a querer produzir frutos de arrependimento e você vai produzi-los. Agora você vai ser salvo e não vai mais errar em nada. Não, a Bíblia fala em santificação. Nós estamos em santificação e aí nós vamos fazer aquilo que Deus nos guia, né? Essa era a ideia, né? Que o Espírito Santo nos guiasse. Viver em santificação, crescendo. A Bíblia fala que quem não for santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quer dizer, nós vamos
ser santificados aos poucos e depois totalmente na transformação dos corpos, na ressurreição, e nós vamos ver o Senhor. Só um último versículo, fala lá em Provérbios 21, fala assim, Salomão que fala, né? É Salomão que fala, o rei Salomão. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde o quer. Bom, se Deus guiava ou guia o coração de um rei, ainda mais nós, né? Nosso coração de gente simples aqui que quer ser salvo. Sim, eu sei que você quer ser salvo. Você que está me ouvindo aí não vai querer jogar isso para o alto, né? Não vai querer largar isso para lá. Nós vamos, sim, ser salvo. Vai ser difícil, mas não para Deus. Deus salva nós e a gente pode ser salvo e Deus vai te abençoar com o mais principal de tudo. A música que nós vamos passar agora fala: nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu acho ela bonita, mas entenda o melhor dessa terra a partir da salvação. E depois sim, Deus te dá tantas outras coisas necessárias. Tem coisas que te afasta de Deus se você tiver elas. Então, aceita Jesus, aquilo que você pensou ali agora, nossa, Deus, bom, eu acho que sim, é isso aí, é fé. Deus está te dando a chance. Aí agora você aceita, ora a Deus para te dar o Espírito Santo, Ele vai te passar, te controlar, digamos assim, na boa, né? E você vai ouvir, saber, sentir quando você está errado, e isso é o Espírito Santo trabalhando, e aí você vai melhorando, frutificando, e vai gerando frutos depois para o bem, e vai passar a trabalhar para o Criador. Vai começando já ganhando dinheiro aqui e tal, mas vai querer trabalhar para o Criador. Tudo vai ser tranquilo na sua vida. Não exatamente, mas no sentido assim, vou tomar uma cerveja, você vai tomar uma, não vai tomar 10, porque você não vai mais querer tomar tantas, você não vai querer ficar bêbado. A Bíblia fala que não é para ficar bêbado, a Bíblia não fala que não pode beber cerveja ou vinho, ela fala que não é para ficar bêbado, é para tomar cuidado com a bebida forte, porque ela torna a bebida fácil. Então é um detalhe, você vai perceber, Deus vai te abençoar nisso. Chega por hoje, 32 minutos já, nós vamos parar aqui agora. E em algum momento, daqui 1 ou 2 semanas, a gente volta com mais um bate-papo aí, conversando sobre o Criador. Uma conversa bem simples aí para te poder um ajudar o outro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E vamos ouvir aquela música de novo? Vamos ouvir lá? Olha só, escuta lá. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra.